Eu sou a floresta, eu sou o fogo e eu sou a testemunha vendo tudo queimar. E se brincar, eu ainda sou a pessoa que ateu o fogo nisso tudo. Essa reflexão veio pra mim no TikTok, uma menina que se chama Ruda. Não sei se esse é o nome dela, mas conforme vi em meu TikTok, eu recebi esse conteúdo dela falando sobre autoconsciência, né? Nós, pessoas que temos autoconsciência, a gente consegue se ver por dentro, se ver por fora, se ver presente, se responsabilizar pela situação, mas ao mesmo tempo entender que existem situações que não estão sob os nossos controles e que não são diretamente nossa culpa e que é um grande problema ser uma pessoa assim. Por isso que eu vim trazer essa reflexão nesse novo quadro aqui do canal, que se chama Diariamente, trazendo aí diariamente reflexões que vocês gostem ou não. Vem comigo nessa. Essa frase bateu em mim como um caminhão me atropelando, porque eu tô vivendo uma situação que exige de mim um autoconhecimento e uma ação, mais que um conhecimento, uma ação. E muitas vezes todo esse autoconhecimento, ser o fogo, ser a floresta, ser a testemunha, me deixa paralisado. O que tá rolando, né? Eu tô aqui na Austrália, eu vim com o Working Holiday Visa, que é um visto que me permite trabalhar legalmente no país, e eu decidi vir para uma cidade que se chama Cairns. Eu vim acreditando que eu ia me dar muito bem nessa cidade, porque essa cidade é minha cara. Cidade de praia, com natureza, jovem, cheia de backpackers, vida acontecendo, tem academia, tem jiu-jitsu. Eu falei, essa cidade é a minha cidade, eu vou fazer e eu vou acontecer nessa cidade. O que acontece é que eu cheguei aqui tem mais de um mês, eu não fiz, eu não aconteci, eu estou sem emprego, o dinheiro cada vez mais indo embora e eu numa situação extremamente desafiadora. Eu tô nesse meio, nesse limbo que é decidir lutar para ficar nessa cidade, ou seja, procurar mais emprego nessa cidade, ou ir para uma cidade do interior, trabalhar numa cidade onde tenha talvez 100 habitantes no máximo, trabalhando com quase ninguém, sem vida social e, né, só lidando ali com turistas e tudo mais, não ser uma experiência tão divertida. E o grande problema é que eu vim muito confiante para esse lugar, falando assim: eu sei das minhas habilidades, eu sei das minhas competências, eu sei o que eu posso entregar em um trabalho, então eu vou conseguir um trabalho fácil, eu tenho experiência. Olha esse sorriso, olha esse carisma brasileiro. A diferença é que aqui todo mundo pensa assim, né? E eu tenho uma limitação muito grande, que é eu tenho muita vergonha de entregar currículo pessoalmente. Eu tenho muita vergonha de entregar currículo pessoalmente. Por que eu tô falando isso? Porque é uma trava minha. E aí, você que tá aí do outro lado vai olhar pra mim e pensar: poxa vida, Kleber, achei que você fosse tão extrovertido, e eu sou. Mas eu tenho essa barreira, eu tenho essa limitação. Para eu entregar um currículo, meu coração acelera, eu começo a tremer, começa a me dar dor de barriga, é horrível. E eu tenho que passar por isso, porque o único jeito de encontrar emprego nessa cidade é entregar currículo. E quando eu vim sabendo dessa minha limitação e de entrar nesse caminho. Porque eu falei o quê? Eu vou me vencer, eu vou vencer esse medo que eu tenho, eu vou evoluir como pessoa, eu vou tirar essa barreira de mim. Não tirei, tá? É importante falar que é justamente esse o dilema, porque o outro lado é justamente o quê? Ir pro caminho mais fácil. O caminho mais fácil é eu trabalhar em fazendas, que são trabalhos muito fáceis de conseguir aqui, trabalhar no interior do interior do interior, sem vida social, sem amigos, sem praia, sem natureza, sem nada. Só que, como ninguém quer ir para esses trabalhos, teoricamente é mais fácil de conseguir. E eu nesse dilema: será que eu devo me vencer ou será que eu devo tentar o caminho mais fácil? Essa decisão de ir embora da cidade é uma decisão que me deixa muito triste, porque é um lance de que eu sei que eu conseguiria emprego se eu saísse entregando currículo pela cidade, mas pra mim é muito difícil sair entregando currículo pela cidade. Não é que eu não entregue, gente, é que eu entrego. Eu entrego uns 5 num dia e pra mim já me consome de um jeito que eu preferia estar morto, enterrado debaixo de 7 palmos. E entregando 5 currículos por dia é nada, assim. Eu deveria no mínimo entregar 20, 30 currículos por dia, face to face.
e colocar a minha cara a tapa. Mas pra mim é muito difícil, a rejeição, especialmente porque aqui na Austrália eles não são nem um pouco amigáveis. E é uma barreira minha. Esses dias eu escrevi pra minha amiga, e foi muito importante escrever e observar isso, que eu falei pra ela assim: amiga, eu prefiro passar perrengue, trabalhar fisicamente, me matar de trabalhar numa fazenda do que ter que passar pela dificuldade do processo que é conseguir um emprego. E eu falei assim, mas quem sou eu? Né? O meu cérebro é plástico, eu consigo mudar isso, eu consigo me moldar e manifestar e sei lá o que voodoo fazer para ser uma pessoa diferente. Eu consigo ser a pessoa que eu quero ser aquela pessoa que vai lá, que é desenrolado, que imprime os currículos, que entrega os currículos, que mente no currículo e fala, não, tem experiência sim, hotéis 5 estrelas, eu já passei, posso fazer uma cama como ninguém, posso fazer um café como ninguém, eu não posso fazer essas coisas. E aí, eu não consegui me vencer nesse sentido, gente, eu não consegui vencer esta barreira de ser quem eu sou, e aí por isso que eu digo que eu sou a floresta, eu sou o fogo e eu sou a testemunha. Eu sou a floresta porque eu sou essa situação que eu tô vivendo. Eu sou isso que tá acontecendo. Não é fácil, é um perrengue. Eu estou em outro país, eu estou numa cidade muito concorrida. Todos os backpackers estão aqui querendo alinhar as mesmas coisas que eu quero alinhar, e conversando com os meus amigos eu entendi que talvez eu esteja querendo alinhar coisas demais. Porque eu quero ter a natureza, eu quero ter o trabalho, eu quero ter a academia que tem aqui, eu quero ter a vida social e os amigos. Olha o tanto de coisa que eu tô querendo alinhar no meu primeiro mês de Austrália, quando na verdade eu só preciso de dinheiro, eu só preciso de um emprego para me organizar. Eu tava falando isso com um flatmate de um amigo, e aí eu falei assim, cara, ele é alemão, né? E aí eu falei pra ele, cara, eu não sei o que eu tô fazendo errado, porque existem pessoas conseguindo emprego e eu não estou conseguindo emprego, então claramente eu estou fazendo uma coisa errada. Aí o alemão virou pra mim e falou assim, Kleber, você é preguiçoso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque ele me falou, você é preguiçoso, assim, você se move muito lento, você precisa fazer mais ligações um dia, você precisa entregar mais currículos um dia, você precisa ir nos lugares, você precisa se colocar lá. E aí quando eu ouvi isso, eu estudei roteiro, né? E quando você escreve um roteiro, principalmente na jornada do herói, sempre vai ter a voz da consciência, que é um personagem que vem como a voz da consciência da falha de caráter que o personagem principal não tá entendendo. E quando ele veio, ele foi justamente nessa história, nesse roteiro da história que eu tô escrevendo, essa pessoa que fala, você é preguiçoso. Ele é a voz da consciência mostrando essa falha de caráter, essa preguiça, esse bloqueio de ir além e de fazer mais para conseguir um emprego, já que eu estou nos jogos vorazes do Working Holiday Visa da Austrália. Só que eu não consigo. Por isso que eu falo que ao mesmo tempo que eu sou a testemunha olhando eu me sabotar, eu sou a testemunha olhando, sabendo exatamente o que eu tenho que fazer para apagar esse fogo que eu ateei nessa floresta. Ao mesmo tempo eu sou a floresta que eu sou indefeso. Eu estou pegando fogo, eu estou on fire, eu estou numa situação muito desconfortável. E ao mesmo tempo eu sou a pessoa ateando fogo, não fazendo o que deveria ser feito. Essa reflexão é que é muito difícil achar o que fazer com isso. Porque o que eu decidi agora foi, eu vou apenas aplicar para o que for mais fácil. Eu não vou exigir mais de mim, porque de tanto exigir de mim eu fiquei depressivo. Eu fiquei deprimido uma semana aqui na cidade. Cidade linda, lindo, o mar, o céu, correr, não sei o que, blá blá. Fiquei deprimido uma semana, não conseguia fazer nada, não conseguia aplicar para vaga, não conseguia sair na rua, não conseguia imprimir currículo, queria ficar dentro do hostel o tempo inteiro, queria dormir o tempo inteiro, não estava comendo direito. Fiquei deprimido, porque é uma pressão tão grande sobre mim. A gente tem 3 sistemas de defesa. O sistema de defesa de correr, então você vê um perigo, você corre. O sistema de defesa de lutar, você vê o perigo e você enfrenta, isso te dá adrenalina para você ir cada vez mais. E o sistema de defesa de fingir de morto. A gente ignora muito o sistema de defesa de fingir de morto, né? Se eu tivesse acionado o sistema de defesa correr, eu já teria saído dessa cidade na segunda semana que eu vi que era muito competitivo para mim e teria fugido da situação. Se eu tivesse
ativado o sistema de defesa de lutar, que eu faço jiu-jitsu, eu sei lutar, eu teria começado a entregar currículo feito um louco em cada estabelecimento dessa cidade, não importa o tamanho, não importa se está contratando ou não importa o que esteja acontecendo, eu teria lutado. Mas o sistema de defesa que acionou em mim foi o sistema de defesa se fingir de morto. Mas olha que louco isso, porque eu tenho a consciência de que isso aconteceu e o que eu fiz para resolver. Eu fui a testemunha olhando a floresta pegar fogo. Então, é muito ruim ter toda essa autoconsciência, porque se fosse uma coisa ou outra, eu estaria feliz, mas além de tudo eu ainda tenho que lidar com o fato de que eu sei onde eu tô errando, eu sei o que eu podia fazer diferente, eu sei o que eu não podia fazer diferente justamente por ser quem eu sou. Você tá vendo o buraco que eu me meto? Então, eu tava refletindo sobre isso e agora, pra tranquilizar, porque eu sei que a minha mãe assiste esses vídeos aqui, eu já decidi que eu vou sair da cidade, eu tô fazendo entrevistas pra ir pro interior. Não era um plano inicial, eu tô saindo com esse sentimento de fracassado, mas eu tô saindo com o sentimento de fracassado de eu fiz o que deu com as ferramentas que eu tinha dentro do meu limite, né? Pois quando eu tiver organizado financeiramente, no próximo inverno, talvez daqui a um ano, eu me organizo e volto nessa cidade com dinheiro, com tempo, com paciência comigo mesmo, já sabendo como as coisas funcionam, pra me provar. Porque eu não quero ficar com esse sentimento de fracasso, de que eu podia conseguir um emprego e alinhar todas essas coisas que eu queria alinhar, de natureza, lifestyle, etc. E eu não consegui por uma falta minha, por uma dificuldade minha. Então, eu quero voltar para me provar, mas eu preciso me organizar antes. Agora a minha questão é sobreviver. Mas eu queria compartilhar essa reflexão com vocês, que é muito difícil ter essa autoanálise, essa autoconsciência, de saber onde eu tô me sabotando, para onde eu poderia ir, para onde eu não poderia ir e o que a gente faz com tudo isso. Eu não sei, eu não tenho essa resposta, mas queria compartilhar essa reflexão e quem sabe, além de ser a floresta, o fogo e a testemunha olhando para essa floresta pegar fogo, eu também seja a pessoa que vai apagar esse fogo. Forte beijo e até a próxima.